falar um pouquinho sobre culpa. Uma moça me procurou falando sobre uma culpa com relação ao pai, né? Ela poderia ter sido uma filha presente, não foi. O pai morreu e ela tá se remoendo em culpa. Mas pode ser qualquer culpa. Não precisa ser a falta de atenção que você deu para uma pessoa que morreu. Pode ser culpa por não ter estudado para aquela prova, não passou naquele concurso, não fez aquela dieta, comeu aquele doce. Culpa com relação a você mesmo, algo que você deveria ter feito por você, pela sua vida, você não fez. Culpa por não ser uma mãe ou um pai como você deveria ser, ou não ser a esposa ou o marido que na sua cabeça você deveria ser. Traiu, enganou, fez errado, deixou de fazer o que tinha que ter feito, ou fez o que não deveria ter feito. Enfim, qualquer tipo de culpa, seja direcionada a alguém, seja com relação a você mesmo. Então eu queria falar com vocês sobre isso, sobre culpa. E usando o exemplo dela, né? Tá bom, você poderia ter sido uma filha melhor, não foi. Deveria ter sido uma filha mais presente, não foi. Agora o pai morreu, então não dá pra correr atrás do prejuízo, né? Não dá pra bater lá na porta do pai e falar, pô, pai, esses 10 anos aí que a gente tá brigado, fiquei afastada, tô me sentindo culpada, quero ser uma boa filha, deixa eu voltar pra tua vida. E de repente o pai iria falar, poxa filha, obrigada, que bom, entra aí, vamos tomar um cafezinho, dá um abraço aqui no pai. Não dá mais, né? O pai morreu. Então, eu acho que tem essas duas situações. Tem um momento que você percebe, né, que vem a culpa e você pode fazer alguma coisa a respeito. Então, se você tá nessa situação, faça. Peça perdão a quem você tem que pedir. Restitua o que, né, você tomou equivocadamente. Faz o que tem para ser feito, se tem como. Volta para sua dieta, volta para o seu estudo, volta a se amar, olhar para você. Se for o caso, se tem como, se dá tempo, vai lá e faz, né? E esquece essa culpa, porque a culpa não vai resolver nada. Que bom que você tomou esse chacoalhão e acordou, e agora você pode fazer o certo. É o lado mais fácil, né? Quando ainda dá tempo de fazer alguma coisa. E quando não dá, no caso dela, o pai morreu. Bom, aceitação, né? Já diria o budismo. Aceita, porque o pai morreu, não tem o que fazer. Se perdoa, libera perdão para você mesmo, já diria Louise Hay, né? Se ama, se acolhe. Você fez o que você podia com a consciência que tinha, ainda que tenha feito errado. Se você não foi uma filha presente, tem algum motivo para isso. Ou porque você tinha algum ressentimento com relação ao seu pai, ou porque você estava na correria da sua vida, você escolheu morar fora, escolheu estudar, escolheu trabalhar. Então aceitar, se for o caso de não ter mais nada que você possa fazer sobre o assunto, né, o primeiro passo. E o que eu falei para ela é que essa culpa, ela é completamente inútil. E é por isso que a gente tem que fazer essa distinção, essa diferenciar, né, de forma muito clara o que é responsabilidade e o que é culpa. Porque quando a gente fala, olha, você é 100% responsável pela sua vida, muitas pessoas arregalam o olho e falam, não, eu fui traída pelo meu marido, eu fui demitida injustamente pelo meu chefe, um colega de trabalho foi desleal comigo, um amigo me passou a perna, sabe? Eu fui injustiçada. Eu sofri um acidente de carro, né? Vim parar na cadeira de roda, eu tive uma doença grave que me debilitou. Enfim, o mundo, coisas aconteceram no mundo, né? Acidentais ou não, pessoas fizeram isso ou aquilo, e eu sofro por isso, né? Por conta dessa injustiça, por conta desse acidente. Não fui eu que criei nada disso, eu não sou responsável, né, por tudo isso. Só que, diferente da culpa, a responsabilidade, ela liberta, ela empodera.
No momento que eu saio do papel de vítima, né? Assumo 100% da responsabilidade. E eu digo, bom, agora é comigo, né? Não dá mais pra culpar o governo, não dá mais pra culpar minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, meu filho. Se a responsabilidade é minha, o que eu vou fazer com a minha vida? Você toma o poder. Porque quando eu digo que a culpa é do fulano, só o fulano pode me tirar dessa situação, né? Quando eu digo, não, eu sou 100% responsável. Ah, mas fulano é um estorvo, é ruim. Beleza, se afasta dele, se você pode se afastar, lida com ele, aceita ele. A responsabilidade é sua, então você tem que fazer alguma coisa a respeito. Então, responsabilidade é diferente de culpa. Ela assumir responsabilidade pela vida dela significa que não dá mais pra ficar se lamentando que ela não foi uma boa filha e o pai morreu. Porque carregar essa culpa, carregar esse peso de ficar levando esse homem, essa relação que não prosperou, que não deu certo, um peso desnecessário, que não ajuda ninguém. Ela não tá honrando a memória do pai, ela não tá satisfazendo o pai, resolvendo o problema, agora que ela tá carregando essa culpa. Não, o pai não tá se beneficiando porque ela tá se martirizando com isso, sofrendo com isso. Não, nada de bom tá acontecendo disso. O pai, seja lá onde ele esteja, dependendo da fé de cada um, da crença de cada um, o pai já foi. E ela tá aqui. Poderia estar sendo útil para alguém. Poderia estar sendo uma boa mãe. Poderia estar sendo uma boa esposa. Se ela não tem marido e filho, ela poderia estar indo num hospital fazer um trabalho voluntário. Ela poderia estar indo num orfanato. Ela poderia estar doando comida para morador de rua, sabe? Ela poderia estar usando essa energia que ela tá se culpando. Meu Deus, que filho horrível eu fui. E agora? Meu pai morreu. Ó vida, ó céus, ó azar. E aqui eu não tô diminuindo a dor dela, ou a dor de quem quer que esteja sentindo uma culpa terrível, esteja se martirizando por isso. Eu tô querendo que vocês acordem para o fato de que a culpa, se você não fizer nada a respeito, se você não transformar essa culpa em responsabilidade e agir, e às vezes sim, dá pra gente agir. Se dá pra você agir, ótimo, vai lá e faz alguma coisa. Se não dá pra você agir, você tem que aceitar. Passou. Ou então você vai perder seu tempo e sua energia se lamuriando por uma coisa que não dá pra fazer nada a respeito. Então, aceitar que passou e fazer o melhor que você pode hoje com a consciência que você tem. Com a consciência que você tem hoje, você faria diferente, certo? Por isso que você tá se martirizando e sofrendo. Só que não dá pra voltar atrás. Ai, se eu tivesse 18 anos, eu faria aquele concurso que minha mãe mandou eu fazer e eu não fiz. Agora que eu tô com 40, não dá mais tempo de fazer o concurso. Eu tô aqui passando aperto financeiro. Ai, que culpa. Só que você tem 40 anos, não dá mais pra fazer o concurso. Vamos ver se tem algum concurso que dê pra fazer com 40 anos e vamos estudar pra esse concurso. Sabe? Reage. O que dava pra ter sido feito com 18 anos atrás, hoje com 40 não dá pra fazer. Mas se você esperar, daqui a pouco, se você não morrer, você vai fazer 60. Aí sabe o que você vai falar? Poxa, com 40 anos, eu podia ter feito isso e aquilo, mas não fiz. Agora eu tô com 60. Foi o que eu falei pra ela. Cuidado para não ter um monte de gente ao seu redor precisando da sua atenção, precisando do seu carinho, e você ficar olhando pro seu paizinho morto, e daqui a pouco você perder outra pessoa e falar, poxa, eu tava tão preocupada com o meu pai que morreu e eu não fui uma boa filha, que minha mãe tava ali precisando de mim e eu não fui uma boa filha pra minha mãe. E agora minha mãe morreu. Pronto, nova culpa. Então, esquece culpa, gente. Sentiu culpa, pensa, ok, sou 100% responsável pela minha realidade. O que eu posso fazer agora a respeito disso? Pode fazer, vai lá e faz. Não pode fazer, aceita. É o que o Cartoli fala no Poder do Agora. Ele não tá falando nem sobre culpa, ele tá falando sobre qualquer tipo de sofrimento, né? Qualquer sofrimento, raiva, tristeza, mágoa, ressentimento, dor de cotovelo, irritação, tá chateada. Tem gente que fala, não,
Não, eu não sofro com isso não, eu só tô chateada. O Eckhart Tolle chama isso de infelicidade. Ele chama isso de sofrimento. Se você não está em plena paz, harmonia e alegria, você está sofrendo por algum motivo que, segundo ele, é autoimposto. Os Abraham também falam isso. Inclusive, os Abraham usam essa palavra. Todo sofrimento é autoimposto. Vocês estão se torturando. Você está se torturando com essa culpa. Então, se liberta. Se liberta. Assume a responsabilidade. Faz o que pode ser feito. E vai caminhar sem o peso da culpa. E com a liberdade. Hoje teve uma menina que falou, nós somos responsáveis. E isso, ao mesmo tempo que incomoda, liberta. Eu falei, olha, não me incomoda não, só me liberta. Porque graças a Deus que eu sou responsável. E se eu sou responsável, eu não preciso mais ficar culpando ninguém. Agora tá comigo. Agora quem tem que resolver sou eu. Não dá mais pra ficar culpando o mundo. E no Poder do Agora, o Eckhart Tolle vai nos falar. Pode fazer alguma coisa para mudar essa situação incômoda? Vai lá e faz. No caso dela, não dá para fazer, o paizinho já morreu. Pode se afastar da situação? Vai lá e se afasta. Não é o caso dela, porque a culpa ela tá carregando. Então, terceira e última opção, aceita. É o que ele fala que a gente tem que fazer diante de qualquer situação, por mais incômoda que seja, desastrosa que seja, injusta que seja. Ah, porque eu fui injustiçado, cometeram um crime contra mim. Pode fazer alguma coisa a respeito? Levanta, vai lá na delegacia, resolve, se afasta. Se não, aceita. Ele diz, passou disso, é loucura. Então, cuidem da vida preciosa de vocês. Cuidem do bem-estar de vocês, do bem-estar físico, do bem-estar emocional. Cuida do corpo, que é a máquina, e cuida do combustível que bota essa máquina para funcionar, que são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos. Age conforme as tuas forças, a palavra fala isso, né? Age conforme as tuas forças, basta cada dia seu mal. Para de olhar para trás e ficar remoendo coisa que já passou. Segue em frente. Para de olhar para o futuro e ficar desesperado com problemas que muitas vezes nem chegaram. Quando o problema chegar, você lida com o problema que chegou. Agora nem tem problema ainda, vocês já estão imaginando, conjecturando como vai ser, já está sofrendo, já está com ansiedade, já está com preocupação. Então basta cada dia seu mal. Usa a ferramenta mente e a ferramenta tempo ao seu favor, para planejar o que pode ser planejado, para minimizar riscos, se for o caso, para correr atrás do prejuízo, se dá tempo. E depois volta para a única coisa que a gente tem, que é o momento presente, é o agora. Então a nossa amiga que está passando por essa situação de culpa, ela está viva e ela está desperdiçando o que a gente tem de mais precioso. Uma outra colega falava, ela é enfermeira, e ela falava, gente, eu achava que eu era uma pessoa super positiva, mas eu era uma reclamona e não sabia. Eu reclamava de tudo. Eu reclamava, se estava chovendo, eu reclamava. Ai, que saco, tá chovendo. E olha que eu me achava positiva. E ela é enfermeira, onde ela pega um caso, tem que reanimar lá um paciente, e depois de um tempo tentando, eles perderam o paciente. Ela falou, não foi a primeira vez, eu não era recém-formada. Ela já tinha perdido pessoas antes. Mas ali na frente dela, ela tentando reanimar o cara e o cara morrer, foi a primeira vez. E naquele momento, parece que caiu uma ficha, virou uma chave. E ela falou, meu Deus, eu reclamo por tudo. Enquanto a vida, a esperança, agora, pra esse cara, acabou. Então foi um despertar que ela teve naquele momento, de falar, cara, eu não vou ficar reclamando por tudo, sabe? Eu tô viva. Então o que a nossa colega pode pensar é isso, tá viva, vai viver com plenitude de alegria, vai viver direito. Não fica empurrando a vida com a barriga, não. Vive, aprecia, desfruta de tudo, do mundo, da natureza, de um copo d'água, de uma cama quentinha. Acorda com alegria, vai dormir com alegria, com o peito cheio de gratidão. Cuida das pessoas.
se você tem amigos, se você tem família, se você não tem, porque muita gente reclama, né, que na caminhada, que agora que tá despertando, não tem mais interesse nas pessoas, não tem mais interesse em papo fútil, tudo bem. Então bota essa energia maravilhosa, búdica, crística, evoluída pra fora. Abençoa o mundo com os teus dons, com as tuas habilidades. Não se tranca numa bolha, não. Deixa a sua luz brilhar. E ainda que você queira se trancar lá no fundo da caverna, que você tenha paz. Tranque-se na caverna se quiser, mas tranque-se feliz. Você não escolheu isso? Então vai ficar no seu cantinho, quietinha, feliz. Não reclama. Não quer as pessoas isso, aquilo, que o mundo isso, aquilo. Não, tô aqui no meu cantinho feliz. Só eu e minha televisão, eu e minha Netflix, eu e minha sériezinha, minha pipoca, meus livros, tá tudo bem. Mas seja feliz. Faça boas escolhas. Outra coisa que eu vou compartilhar que eu vi hoje, que eu simplesmente amei. A menina tava até aconselhando essa moça. E aí ela falou, olha, diante de situações difíceis, eu aceito, né, que eu tô sentindo aquilo, eu reconheço aquela dor, ou seja, ela valida, ela faz o que o método Sedona fala, que é o welcome practice, né? Você acolhe, você dá boas-vindas àquele sentimento triste, ao invés de você tentar reprimir. Não, acolhe, receba ele, deixa ele existir. O Eckhart Tolle também fala isso no Poder do Agora. Então ela reconhece, ela limpa, e aí o Ho Oponopono fala muito de limpeza, né, de memórias, e ela escolhe melhor. E eu achei isso lindo. Reconheça, limpe e escolha melhor. Não precisa reprimir, não precisa varrer para debaixo do tapete. Deixe aquela emoção existir, deixe aquele pensamento existir, mas saiba que você tem escolha. Então chegou a culpa, reconheça, limpa, faz uma oração pelo seu pai, faz uma oração por você, se perdoa e faça melhores escolhas. É isso, gente. Um beijo em todo mundo. Sejam responsáveis, mas deixem a culpa pra lá e escolham com sabedoria. Boa prática pra todo mundo. Um beijo em todo mundo.